Meu nome é Lilian Carampetrus, sou médica veterinária especializada em cardiologia veterinária e sejam bem-vindos ao canal da Premier Pet. Quando a gente fala de doença mixomatosa, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que nenhuma medicação ela vai diminuir o processo degenerativo. O processo degenerativo ele está instalado e ele vai progredir independente do que a gente faça. Alguns pontos principais eles devem ser citados. O primeiro é em algum momento da doença cardíaca a gente tentar retardar o início dos sintomas. E é importante que a gente frise a palavra retardar e não é evitar, tá? E o segundo é manejar os sintomas. Quando a gente fala em retardar o início de sintomas, a gente pensa no paciente em estágio B2, tá? Então aquele paciente que já tem aquelas características ecocardiográficas que se enquadram no estágio B2. Nesse paciente, o que hoje falam as evidências científicas é que uma medicação, o Pimobendan, ele pode ser utilizado e ele pode retardar em até 15 meses o início do sintoma principal, que é o edema pulmonar. Já no paciente de estágio C e D, a gente pode usar uma série de fármacos diferentes. No estágio C, a gente indica o uso do Pimobendan, inibidor da ECA, que é o enalapril ou benazepril, a espironolactona e a furosemida na dose que esse paciente se sinta mais confortável. Quando o paciente não responde mais a essas medicações, a gente pode usar alguns outros vasodilatadores, como por exemplo a amlodipina, ou aumentar a dose das medicações que a gente já utiliza, ou até mesmo associar ou substituir o diurético. Com relação ao encaminhamento para um veterinário especializado em cardiologia, isso depende muito do médico veterinário clínico geral. O que eu posso aconselhar a cada um dos clínicos gerais é, sempre que você sentir dúvida com relação ao manejo desse paciente, você deve sim procurar o médico veterinário especializado em cardiologia, porque isso vai impactar diretamente na conduta, muitas vezes, que vai ser tomada e até mesmo na qualidade de vida desses animais. Com relação à dieta do paciente cardiopata, esse é um ponto extremamente importante e que todos os médicos veterinários eles devem estar atentos. Então, aqui eu vou citar 3 pontos principais na dieta desse paciente. O primeiro ponto, e acredito que seja o mais conhecido, é a restrição de sódio. A restrição de sódio, ela permite que a gente use uma quantidade menor de diuréticos no meu paciente. Então, sempre que a gente percebe que esse paciente, ele tem congestão, ele está retendo líquido, um paciente que está apresentando ou edema pulmonar, ou ascite, ou efusão pleural secundária à cardiopatia, e o diurético muitas vezes não dá conta de resolver o problema, a restrição de sódio ela pode ajudar bastante. E à medida que a doença cardíaca evolui, essa restrição de sódio ela tem que ser mais intensa. No geral, a gente mantém o sódio do paciente com doença valvar abaixo de 50 mg de sódio para cada 100 quilocalorias. Tá? O segundo ponto importante que a gente deve considerar é manter esse animal se alimentando. Então é claro que uma dieta com menos sódio, ela é menos palatável. Então a gente precisa fazer essa mudança para uma dieta com menos sódio de forma bastante lenta. E esse paciente ele tem que se alimentar porque a gente tem que evitar que ele entre em caquexia. A gente sabe que o paciente cardiopata ele sente menos fome, então o estímulo para alimentação ele tem que ser maior. E essa dieta ela tem que ter um alto teor calórico e proteínas de alta qualidade, para que ele não entre em caquexia. A caquexia cardíaca é um sinal de que esse paciente não está bem compensado e quanto mais caquexia ele tiver, mais difícil é de controlar os sintomas. Tá? Então, essas duas vertentes são extremamente importantes. Tá? E o terceiro ponto é o uso do ômega 3.
O ômega 3 diminui a produção de alguns fatores, que são fatores que levam à caquexia, tá? Ele interfere em vários fatores inflamatórios que levam à caquexia e é extremamente importante manter esse paciente com ômega 3. A ração Premier Nutrição Clínica Cardio, então, ela abrange todos esses componentes que foram citados. É uma dieta com a restrição de sódio adequada para o meu paciente, ela tem a quantidade de calorias adequadas e também tem alta palatabilidade e contém em sua formulação ômega 3. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhem com outros veterinários para que eles também possam ter acesso às mesmas informações. E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Obrigada!